Ufa, É um ensaio. Foi ensaio, o ensaio foi bom já. Bom dia, pessoal. Nós estamos iniciando essa nova conversa sobre temas florestais. Sou o professor Marcelo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos com pessoas ilustres na área do tema árvores, né, o Eric Gorgens, da Federal do Vale do Jequitinhonha. Me corrija aí, Eric, se eu estiver falando alguma... Agora tem muitas universidades federais, né? Então, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Mucuri, né? Temos aí o Flávio da Jardim Arte, que também é um arborista que eu posso considerar um dos melhores do Brasil, na questão de manejo de árvore, técnica de escalada. O professor Mário Tomazello, ele está tentando conectar conosco, ele está com um probleminha técnico, mas logo vai se juntar a gente, né? Ele é um professor responsável na Universidade Federal de São Paulo, na área de anatomia da madeira e dendrocrinologia. Esperamos que ele possa contar um pouquinho sobre as questões de determinação de idade das árvores. E estamos presentes também duas acadêmicas do CA, aqui do campus de Curitibanos, do curso de Engenharia Florestal, a Ana e a Karime, que deram esse início dessas lives, né? Essa é a primeira, então eu peço desculpas em relação ao primeiro encontro, tivemos alguns problemas técnicos e nós não conseguimos fazer essa conexão. Então, pessoal, eu vou iniciar uma breve apresentação sobre o tema das árvores gigantes no Brasil, um tema de pesquisa que eu já venho realizando há em torno de 5 anos. Eu não sei se de vocês querem fazer alguma apresentação, alguma fala nesse momento histórico dessa pandemia. Ana, Karime, né, vocês que são, digamos, as pessoas responsáveis por esse encontro. Ana, Karime, vocês... Bom, eu só vou dar os agradecimentos também, em nome do CA. Então, bom dia a todos. Eu sou a Ana Clara, sou vice-presidente do CAEFA, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal da UFSC, e como membro da comissão organizadora do ciclo de conversas florestais, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live, principalmente nossos palestrantes, que já foram devidamente apresentados, né, o professor Marcelo Scipione, daqui da UFSC, o professor Mário Tomazello, da Exalc, o professor Eric Gorgens, da UFVJM, e o arborista Flávio Mendes, da Jardim Arte, que se dispõe a participar aqui desse evento sobre árvores gigantes no Brasil. E gostaria de avisar também que vai ter lista de presença, que ao decorrer da live eu vou estar postando ali no chat, então assinem, né, para ter a obtenção do certificado. Então, da minha parte seria isso. Muito bem, então. Eu vou iniciar uma breve apresentação sobre esse tema, então eu estou me adaptando a essas plataformas novas, vou compartilhar minha tela, porque ela é bastante ilustrativa sobre alguns pontos. Vocês conseguem observar a tela, está cinza? Acho que eu vou voltar aqui. Só confirme para mim se vocês estão visualizando. Sim, está aparecendo certinho na tela. Sim. Então, esse encontro, pessoal, como já foi apresentado, aí está os nossos convidados, né? Então, esse tema de apresentação, a ideia, nós colocamos algumas ideias de comentários, né? Nós podemos deixar a discussão para o final. Eu tinha colocado que a cada apresentação a gente poderia estar fazendo um intervalinho para fazer uma discussão. Eu acho que a gente pode fazer uns breaks e discutindo de forma sem muito regramento. Bem, quando eu falo árvores gigantes, né, as pessoas me perguntam, que é um conceito que chama muito atenção em razão dessa perda, né, das grandes áreas florestais. Nosso país é um país mega diverso e um dos países que tem as maiores florestas tropicais, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. E nesse cenário
muito interessante que nós vivemos hoje, dessa pandemia, nós observamos que um pequeno ser, né, ele está colocando em risco um ser maior, que somos nós, né, os homens, e nós, homens, colocamos em risco as grandes árvores, nós destruímos muito as nossas paisagens. Eu trago aí para ilustrar uma imagem de 1827, muito comum, ocorria, né, hoje diminuiu bastante as questões dos incêndios, em razão que nós perdemos muitas áreas florestais. E a perda dessas áreas florestais, nós tínhamos muitas grandes árvores, nesse cenário que eu mostro para vocês, onde hoje nós não encontramos essa abundância desses grandes indivíduos que, a princípio, nós pensamos em Amazônia, né? Hoje as grandes árvores estão na Amazônia. Aqui, só para ilustrar, um jequitibá, aí com certeza passa dos 4 metros de diâmetro, né? Uma grande árvore, representante aí da Mata Atlântica, perobas, né? A nossa embuia aqui, da nossa região sul, né? Nós recentemente aí conseguimos datar uma árvore com mais de 500 anos, mostra esse cenário de devastação das nossas florestas e a perda desses grandes indivíduos. Então, isso faz um alerta para que a gente tente buscar e catalogar e descobrir esses grandes indivíduos. Então, inicialmente, a busca desses grandes indivíduos sempre começou com uma pergunta: qual é o tamanho para mim considerar um grande indivíduo, chamá-lo de uma árvore gigante, né? Então, esse desafio inicial, porque a araucária é uma espécie, a princípio, abundante na região sul, contudo, nós deveríamos definir uma classe de inclusão para podermos estar buscando essas informações. Então, no início foi um pouco complicado, porque eu tinha conhecimento que tinha araucárias de 2 metros, 1,5 metro, mas não tinha noção da sua abundância. Então, a busca dessas grandes árvores e definir uma classe de inclusão para considerá-las foi um desafio. E a araucária é uma árvore símbolo importante aqui na região sul, foi o exemplo para nós estarmos buscando essas informações. Existem algumas informações, como essa placa do lado, que é um pinheiro localizado no Rio Grande do Sul, e ele tem uma estimativa aí de 700 anos, uma estimativa, mas não tem estudos aprofundados mostrando isso. Então, isso busca que a academia, né, vá atrás dessas informações e responder essas perguntas, que ainda a gente está correndo atrás e vamos tentar em breve responder. Nessa imagem, que é o resultado desse artigo que foi apresentado no ano passado, né, ele foi publicado no ano passado, surgiu essa ideia, né, de comparar com os dados do inventário. Aí nós conseguimos ver que as classes diamétricas, que é um parâmetro fácil de ser mensurado para nós distinguirmos árvores gigantes, como nós estamos chamando aqui, se baseou com dados comparativos com as árvores remanescentes. O que chama atenção nesse gráfico, pessoal, é a questão de a gente observar que nos dados do inventário nós não temos árvores maiores que 1,5 metro de diâmetro, certo? Então, isso realçou essa questão da importância da perda das grandes árvores. O que destaca ainda é que temos apenas uma árvore acima de 3 metros de diâmetro. Então, isso mostra um alerta, né, que com certeza existia muito mais indivíduos desse porte. Ainda tem alguns indivíduos que nós estamos catalogando, né, nesse artigo foi catalogado em torno de 21 árvores acima de 1,5 metro, e esses dados ainda, acredito eu, que talvez não chegue a 50 árvores em toda a região sul, árvores maiores que 1,5 metro. Então, é um cenário bastante emergencial para a conservação dessas árvores. Falando um pouquinho, assim, desse contexto das grandes árvores no Brasil, nós temos um potencial de estudo de diversas outras formas de vida, e aqui eu trago, dentro das espécies arbóreas, algumas espécies com grande potencial de estudo, tanto para
estudos de ecologia, como dendrocronologia, jequitibás, a própria embuia, cedro, canas-fístolas, que são grandes árvores da floresta estacional, que hoje também são raras, mas um contexto que para conceituar essas grandes árvores, não necessariamente a gente se baseia, para chamá-las de gigantes, o seu porte, né? Não necessariamente o porte vai definir essa questão de importância ou de raridade ou de antiguidade de uma espécie arbórea. Podemos dar exemplos, né, muitos trabalhos internacionais sobre espécies de grande porte, né, sequoias, eucaliptus reigans na Austrália. Se nós compararmos essas duas espécies, elas têm comportamentos ecológicos distintos. Uma tem um crescimento muito rápido, que em torno de 90 anos já consegue alcançar alturas superiores a 80 metros, que é o Eucaliptus reigans. Já o Sequoiodendron gigante, que é uma da maior árvore em volume, né, para ela chegar a essa altura de 80 metros e diâmetros que podem chegar a mais de 10 metros de diâmetro, ela tem que passar milênios nesse processo de crescimento para chegar a esses portes. Mas no nosso contexto do Brasil, nós temos diferentes formas de vida. Eu destaco ali na letra E, que é uma árvore que ela não necessariamente ela é de grande porte, que é o cajueiro, que é uma árvore que tem uma anomalia que ela cresce e ela ocupa grandes áreas, né? Nós temos outras espécies que também têm esse comportamento. Se nós pensarmos no Pinus longeva, né, que é uma espécie considerada uma das árvores mais longevas, digamos, com mais de 5.000 anos, elas não são árvores de grande porte. Então, o ambiente de crescimento dessas árvores e a questão específica, a questão genética de cada uma, vai definir dentro da população o que seriam esses indivíduos que se destacam dentro dessa terminologia que a gente vem chamando atenção para a sociedade e também para o meio acadêmico e científico, a importância dessas árvores pela sua raridade e também pela sua longevidade ou pelo seu porte. Então, aqui são exemplos que eu venho caracterizar esse cenário. E o que chama atenção, pessoal, é que, apesar dessas situações ocorrerem de certa valoração já, algumas áreas protegidas, algumas espécies protegidas, como a embuia, ainda as pessoas estão cometendo crimes, né, não respeitando esses grandes seres, esses seres mais longevos, e derrubam para fazer simplesmente palanques de cerca, como foi esse crime, e que nós acabamos fazendo essa datação. Esse crime foi no ano de 2017, e nós estamos aí com um grupo de pessoas, a Cláudia Fontana, que deve estar online aí também, assistindo a nossa live, o professor Tomazello, que também é um nosso suporte no laboratório lá em São Paulo, o professor Fidel, na Argentina, que está nessa imagem, fazendo a contagem dos anéis, que chegamos aí a 535 anos. Só que eu chamo a atenção, pessoal, que 535 anos é numa posição acima de 2,5 metros, porque essa árvore, a parte basal já tinha sido desdobrada. A sorte que a Polícia Ambiental conseguiu chegar antes, porque nós íamos perder essas informações relevantes de conhecimento, né? Então, a gente vê que a árvore símbolo de Santa Catarina, hoje nós não sabemos onde está o maior indivíduo. Nós especulamos que tenha um outro indivíduo do mesmo porte, semelhante, mas, infelizmente, a gente não sabe onde ainda estão esses grandes indivíduos. Então, hoje é importante a sociedade estar catalogando e buscando informações sobre esses grandes indivíduos. O que traz de importância é nós conhecermos as grandes árvores, né? As grandes árvores, elas vão ser a base para várias atividades econômicas, como o turismo, né? Nós conhecemos a idade, poder visitar essas grandes árvores é um cenário de ecoturismo muito importante para ser desenvolvido no país. A questão do manejo florestal, né? Nós temos muitas araucárias, mas nós não sabemos ainda o ciclo de vida dessas árvores, nós não sabemos como é que era a floresta original, ou a floresta de crescimento antigo, qual o potencial de acúmulo de biomassa que pode ter nessas florestas. Então, todo esse cenário acaba sendo áreas de pesquisas que nós estamos alavancando para nós podermos responder isso.
Aqui eu mostro uns dados ainda não publicados, num fragmento aqui no campus de Curitibanos, onde nós temos uma floresta, onde nós datamos as árvores, e essas árvores têm de 27 a 71 anos. Ao lado tem um perfil dessa floresta, onde foi mensurado as alturas, os diâmetros e as projeções de copa, onde a gente pode observar que são florestas de estrutura muito baixas, né? Elas não são grandes, não são uma floresta de crescimento antigo, como essa letra C abaixo de vocês, que são dados ainda que nós não publicamos, que nós estamos trabalhando agora para fazer a datação dessas araucárias e das imbuias que existem nessa floresta, que praticamente é o dobro de altura. São árvores que passam dos 40 metros de altura, né? Nós tivemos a oportunidade de estar escalando um desses fragmentos. São raros agora encontrarmos esse cenário aí. E o que chama atenção é que muitos pesquisadores acreditam que essas árvores ocorriam uma por hectare, uma araucária desse porte. E, recentemente, a gente está catalogando essas florestas e nós encontramos várias árvores próximas, como nesse caso dessa figura abaixo, com 1,5 m, 1,80 m, 1,70 m, tanto araucárias quanto imbuias. Nós temos uma dessas árvores com mais de 2 metros de diâmetro, que alcançou mais de 40 metros de altura, próximas, questão de 15 metros, 20 metros, essas árvores estão muito próximas. Então, essas florestas também são importantes para nós conhecermos todo o potencial ecológico e também econômico de manejo dessas árvores, dessas áreas, que precisam ter um conhecimento que ainda não é reconhecido. Aqui, pessoal, só para ilustrar essa introdução, é um trabalho que eu estou, em breve, vamos estar publicando essas informações sobre o mapeamento de copa, né? Aqui nós temos os principais indivíduos, os maiores indivíduos, e se nós compararmos essas árvores, elas são tão grandes quanto muitos monumentos que recebem milhões de visitantes ao ano, né? Nós temos aí o Cristo Redentor ao fundo e a Estátua da Liberdade, e a gente observa que as araucárias são maiores que o nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, há o potencial de a gente estar trabalhando e levando as pessoas a conhecer essas últimas grandes araucárias, né? E o que chama atenção, que essa relação de busca por essas grandes árvores é uma coisa recente, né? Nós passamos aí em 2020, e ainda recentemente nós estamos catalogando e conhecendo uma das espécies mais importantes do Brasil, a araucária, com certeza uma das espécies mais estudadas, que ainda não tinha definido ainda quais são o potencial de crescimento dessas árvores. Nessa imagem, pessoal, vou chamar a atenção de vocês, os troncos, né, nas gimnospermas nós chamamos de troncos reiterados, eles chegam a ter mais de 1 metro de diâmetro, a alturas acima de 17 metros, ou seja, é uma árvore em cima de outra árvore. O pessoal chama como araucárias de copas duplas, né, mas que, na verdade, são troncos reiterados que praticamente crescem em paralelo ao tronco principal, que poderia estar várias árvores dentro de uma grande árvore. Então, ainda nós não tínhamos esse conhecimento do potencial do volume que acumula essas grandes árvores, certo? Aí embaixo a gente consegue ver algumas cavidades, né? Não dá para, talvez no YouTube a qualidade da imagem não esteja tão boa, né? Mas aqui eu também realço a questão das gerações. Aqui uma das árvores que foi visitadas, onde tem uma família, onde foi o vô e os netos me levaram para conhecer um desses indivíduos, e a gente, conversando com essa geração mais antiga, que explorou a floresta da araucária, essa árvore era para ter sido suprimida, se não tivesse sido a lei que proibiu o corte da araucária. Então, nesse cenário que nós vemos hoje, se a árvore de 3 metros de diâmetro tivesse sido cortada, nós estaríamos dizendo que a araucária chega até 2 metros, 2,5 metros, o que não é verdade, a araucária ultrapassa os 3 metros de diâmetro, né? Então, isso é uma informação bastante interessante. Aí eu deixo também meu link do site, onde nós estamos catalogando esses indivíduos de diferentes espécies, né, e ranqueando elas por diâmetro, porque é um parâmetro fácil para qualquer pessoa poder medir e adicioná-las
dentro desse cenário das grandes árvores. Eu vou encerrar, então, a minha apresentação nesse ponto aqui e volto a conversar com vocês, certo? Deixa eu voltar aqui. O professor Mário, deixa eu adicionar o professor Mário, ele estava... O professor Mário está entrando. Tudo bom, professor Mário? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Eric. Quero cumprimentá-los e agradecer pelo convite. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos conectados e participando deste importante evento. Por favor, Marcelo, pode dar sequência às apresentações. Ok. Eu fiz uma pequena introdução agora, professor Mário, né, falando desse contexto nosso, não sei se conseguiu acompanhar pelo YouTube ou não aí, pessoal. Aí sim, eu vou passar, então, a palavra para o... Eu parabenizo pela importância do tema e a profundidade da sua apresentação, muito importante e interessante. Valeu, professor, muito obrigado. Então, eu acho que eu vou passar a palavra para o Eric Gorgens. Eric, eu vou compartilhar aqui a tua tela. Aí você... Acho que a gente sai para deixar só o Eric... Não, tá ótimo, Marcelo. Tá ótimo, agradeço, assim? Tá excelente. Bom, agradeço ao convite, Marcelo, cumprimento Flávio, Mário Tomazello. É muito bom revê-los e poder dividir com vocês esse espaço. Eu gostaria também de fazer uma saudação especial ao Fabiano, o professor Fabiano, lá da UFV, que está aqui acompanhando no YouTube a nossa transmissão. O Fabiano que tem uns projetos fantásticos envolvendo a fauna, e é um ponto que a gente costuma também passar muito batido, né, nos nossos cursos de engenharia florestal. Então, é muito bacana ver esse crescimento da área, da área de fauna, de manejo de fauna, nos cursos de floresta. Então, uma saudação ao Fabiano. E, bom, e pegando o gancho, Marcelo, a apresentação minha vai ser rápida para a gente deixar mais tempo para a nossa discussão, mas eu acho que é um ponto muito interessante que você fala, que traz na sua apresentação, o conceito é muito relativo, né? O conceito de árvore gigante ele é muito relativo. E isso é muito legal porque a gente está falando a gente pode falar de uma árvore gigante aí no sul, e a gente pode falar de uma árvore gigante lá na Amazônia ou na Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, esse conceito relativo, isso nos traz e nos abre oportunidades de enxergar a importância de determinadas espécies na forma do seu contexto de comunidade, né, em que ela está inserida. Então, quando a gente fala, por exemplo, das árvores gigantes aí no sul, com 40 metros, elas são, sim, né, gigantes. E às vezes, por exemplo, uma característica interessante é que nas árvores gigantes do sul, o diâmetro é muito grande. Agora, quando a gente olha para uma árvore gigante lá na Amazônia, por exemplo, a que nós visitamos, o diâmetro não é tão grande quanto a do sul. Só que ela é quase o dobro de altura, né? Então, isso reforça esse contexto de comunidade quando a gente vai falar dessas características específicas. Bom, o contexto, né, do nosso trabalho, ele vem numa ótica do norte, né, de florestas tropicais, no caso, floresta tropical que forma a região amazônica, e a gente teve visitando uma região que fica entre o estado do Amapá e o estado do Pará, para tentar localizar, para estar presencialmente num ponto em que inicialmente a gente identificou por sensoriamento remoto. Esse trabalho todo ele foi coroado, né, com uma expedição que foi realizada no ano passado, que nós chamamos de Expedição Jari-Paru, e foi uma expedição que nos permitiu verificar qual era a espécie que a gente estava falando, né? Então, eu vou mostrar agora, na sequência, na apresentação, que a gente já sabia que ela existia, né, por base de sensor remoto, mas a gente tem muito pouca informação em nível de espécie quando a gente fala de sensor remoto, porque vocês vão ver, o que a gente vê é uma imagem tridimensional
que não tem muitos elementos que permitam que a gente chegue à conclusão de qual espécie era. Então, daí a importância da gente ter essas oportunidades, que no caso foi viabilizada por esse grande grupo de entidades parceiras que participaram aí de uma forma ou outra, ou com envio de pessoas, ou com apoio de recursos, para que a gente conseguisse chegar e identificar algumas dessas árvores. Bom, a gente parte desse mapa, onde a gente tem aí a Amazônia com os estados, né, o bioma amazônico com os estados brasileiros, e em colorido são umas divisões biogeográficas propostas por um pesquisador mexicano chamado Morrone, que aí a gente chama a atenção que as grandes árvores na Amazônia, elas estão localizadas na região do Escudo das Guianas, né, que ali na região do Amapá e do Pará. Então a gente vê ali na divisa entre os dois estados, essas manchinhas, essas bolinhas mais vermelhas, que é onde a gente localizou, dentre as mais de 800 amostragens, né, de pontos amostrais que nós lançamos sobrevoamos com um sensor remoto chamado LiDAR, a gente localizou árvores acima de 80 metros apenas nessa região. Então, a gente é um estudo que está até em revisão atualmente, que é o porquê que essa região tem e as outras não, né? Por que a gente está falando de uma região tão específica na Amazônia, nessa grande extensão de terra que chama Amazônia, por que essas árvores estão localizadas nessa região do Escudo das Guianas? E se a gente dá um zoom, né, nessa região, então a gente vê aí essas 6 regiões com a presença, né, de árvores muito grandes no estado do Pará e do Amapá, e a gente reforça a característica única, né, dessa região, por que ela é capaz de suportar o desenvolvimento dessas grandes árvores. O nosso estudo, que está até já disponível no BioArchive, para quem tiver curiosidade, ele mostra que um grande fator que influencia são 2 fatores que são bem característicos da presença dessas árvores. Uma é a baixa intensidade de ventos, né? Então, para que essas árvores cheguem a alturas tão grandes, elas precisam de tempo. A gente chuta que uma árvore dessa tem em torno de 600 a 1.200 anos. Então, imagina o tempo que essa árvore precisou ficar ali, de certa forma, protegida, para que ela conseguisse chegar nessa posição. A gente costuma dizer, então, que a árvore ela vai precisar de recurso para crescer e da ausência de distúrbio para atingir grandes proporções, né? Então, ela precisa dessas 2 coisas, que a gente vai chamar de distúrbios e recursos. E nesse estudo a gente foca muito nessa discussão de recurso e distúrbio. E uma coisa que nos chamou muita atenção é que essas árvores elas desenvolvem melhor em regiões em que a gente não tem um grande número de dias de sol. Olha que curioso, né? Ela precisa de um ambiente de luz indireta, e a gente acha que isso está relacionado com a exposição à radiação solar muito intensa, porque essas árvores elas estão acima do dossel da floresta. Então, elas acabam recebendo, como antena, né, uma placa solar, ela acaba recebendo uma intensidade de radiação forte. E essas regiões, inclusive, essa é uma das regiões mais difíceis de se monitorar com sensoriamento remoto. Quem mexe com sensor remoto óptico sabe que essa região tem pouquíssima imagem ao longo do ano, porque ela tá o tempo todo sob nuvens. Então, essa é uma característica também muito marcante que esse nosso estudo mostrou, que tem feito com que elas tenham essa condição de chegar nesses polos. De curiosidade, isso é o que a gente vê do sensor remoto. Então, depois que o avião passa, o que a gente vê é isso aqui, ó, é essa nuvem de pontos que a gente chama. E essa nuvem de pontos, quando a gente começou a analisar, isso começou até com o trabalho de iniciação científica, a gente vai analisando nuvem por nuvem, claro que não de forma manual, a gente tem um algoritmo, um processamento que nos ajuda a varrer as nuvens e a buscar essas árvores gigantes,
mas no segundo passo é manual. A gente abre cada pontinho de possível árvore e analisa para ver se de fato a gente está falando de uma árvore. Aqui, por exemplo, ao centro, né, nesses pontos mais vermelhos, seriam os registros mais altos que nós chegamos de uma árvore, que foi 88,5 metros, né, na região amazônica. E aí veio a curiosidade, aqui, ó, essa é a mesma nuvem de perfil, então eu pego aquela nuvem anterior, giro ela e coloco ela de lado, então eu consigo ver que em verde, quando a gente não coloca a proporção, parece uma floresta qualquer, né? Mas quando a gente coloca a proporção, o ponto vermelho é 88 metros e o ponto verde é o 45 metros, que é o dossel médio da floresta amazônica, em torno de 40, 45 metros, a parte da copa. Essa é um pouco do desafio, né? Então, a gente está falando de uma região absolutamente remota. A gente está falando de 4 dias de barco, onde a gente não tem contato nenhum com nenhum tipo de estrutura mínima, nem com sinal de telefone, nem nada. Por medida de segurança, a gente viaja com um spotzinho, é um aparelhinho pequenininho que você leva e você tem um botão de emergência que quando você precisa ser resgatado, você aperta esse botão e ele manda para o satélite a coordenada que você está e o pedido de socorro. Né? Então, é a única forma que a gente tem de ser resgatado se der alguma coisa errada lá nesse lugar. Então, a gente vai com esse spotzinho, né, que foi um apoio, nós conseguimos um apoio da empresa que mantém esses aparelhos, e para garantir a segurança dessa equipe que foi, né, em torno de 30 pessoas participaram dessa primeira expedição. Esse ano a gente tinha 3 expedições programadas para fazer, mas o coronavírus nos deu uma surpresa grande e a gente teve que adiar, mas o ano que vem nós estamos empenhados, e a comunidade também, para viabilizar essa viagem. Então, o bate-papo introdutório, tá? A gente vai deixar aí um gancho para a gente poder conversar mais adiante, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Excelente, Eric. Esse nosso país é um país maravilhoso, né? Ele tem ainda fronteiras para a gente estar explorando. Como você comentou, eu assisti a sua live, é um mundo ainda a ser explorado, né? Os viajantes europeus, quando chegaram no Brasil, você se sentiu a mesma situação, né? De estar explorando um mundo novo. E eu fico imaginando esse contato de se aproximar de uma árvore de 80 metros, né? Eu acho que a emoção de estar próximo de um ser vivo desse deve ser impressionante. Eric, eu vou passar a palavra, então, para o professor Mário. O professor vai fazer alguma apresentação, professor Mário, projetar algo, ou mesmo vamos discutir, se podemos também discutir, até tinha comentado que a gente podemos discutir alguns pontos específicos. O professor Mário, acho que ia falar mais da parte de endocrinologia, né, professor Mário? Exato. Nós temos aqui, então, uma apresentação curta, introdutória, que dá sequência exatamente aos assuntos apresentados por você e agora pelo professor Eric. Perfeito. Então, eu novamente gostaria de agradecer o convite e vamos fazer a projeção. A Júlia está me ajudando? Perfeito. Eu já liberei aqui na tela. Você já deve ter, ficaria melhor. Vou maximizar aqui. Vou maximizar a nossa... Vou colocar no modo de apresentação. Tá aqui, ó. Eu deixei a apresentação, Flávio, coloquei as fotos que tu pediu. Depois eu vou liberar elas para depois o professor Mário mostrar a nossa excursão. Ok, todos veem agora? Sim, agora está bom, professor, só que ela está aparecendo para nós um pouco menor, né? Eu acho que seria interessante ela, talvez, só maximizar, sem modo apresentação, só projetar ela no...
Então nós estamos aqui com uma... Não, mas eu acho que aí, ó, aí eu acho que vai... Agora sim? Ah, não, ela ficou... Tudo bem agora? Não, ela ficou na tela de apresentador, né? Acho que ela tinha que ficar só como o PowerPoint totalmente aberto, acho que melhoraria para nós visualizar as imagens. Aí ficou bom. Então, não, mas dá para apresentar assim também, eu acho que não teria problema. A gente consegue enxergar aqui. Talvez pudesse solicitar ao Flávio que fizesse a apresentação enquanto nós ajustamos aqui. O que você acha, Marcelo? Não, acho que é só maximizar ela ali, acho que vai dar certo. Júlia, maximiza... Acho que é aí, Júlia, vamos ver. Nós estamos aqui com os nossos alunos e eles estão dizendo que essa... vai ficar... Mas não tem problema, professor. Eu acho que dá para apresentar, sim, a gente consegue visualizar essas imagens icônicas aí, acho que é tranquilo, não tem problema não. Bem, já havia umas imagens... Eu vou fazendo um comentário, apresentação de slide, não é isso? Pode ser, Júlia, pode colocar na apresentação de slide, a gente consegue visualizar sem problema. Tá apresentando. Então, nós estamos aqui em Piracicaba, no campus Luiz de Queiroz, que seria a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e no laboratório de endocrinologia, que é um dos laboratórios do Departamento de Ciências Florestais, em que ministramos um curso de engenharia florestal. Uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório e do próprio curso refere-se à dendrocronologia. Esse termo já foi mencionado tanto pelo professor Marcelo como pelo professor Eric, e é um tema relativamente recente no Brasil, comparativamente à dendrocronologia como ciência praticada nos países do hemisfério norte, seja na Europa e seja nos Estados Unidos. A dendrocronologia tropical, que é a dendrocronologia mais amplamente aplicada em espécies ocorrentes nos nossos biomas, constitui-se um desafio, esse é uma palavra-chave da própria apresentação. Isso implica em métodos mais acurados, eu diria mais trabalhosos em relação aos aplicados para árvores de origem de clima temperado, e também possibilita inúmeras oportunidades de conhecer aspectos vinculados não somente à idade de árvores tropicais, mas também a aplicação dos anéis de crescimento como indicadores da qualidade do ambiente. Então, a palavra dendrocronologia significa datação de árvores através dos anéis de crescimento e... Deixa eu dar uma sugestão para a Júlia. Júlia, pode colocar no modo apresentação, eu tentei maximizar aqui, dá para o pessoal acompanhar na tela do computador sem problema nenhum. Daí o professor consegue ir passando a apresentação dele também. Aí sim, você pode pôr no modo apresentação, ela fica mais curta, mas dá para visualizar sem problema. Tá, a gente vai tentar só um segundo. Não, pode pôr no modo apresentação que a gente consegue visualizar. Hoje tem a facilidade da tecnologia, que a gente consegue. Aí, Julião, ficou tranquilo, dá para visualizar perfeito. Aí, pode deixar assim, ficou perfeito. Ok, então nós temos, após a minha explicação inicial, e esta apresentação é vinculada às demais, alguns números para refletir. Se nós tivermos acesso a um inventário recente de quantas árvores nós temos no planeta Terra, certamente é uma estimativa com certo grau de imprecisão, há cerca de 3 trilhões de árvores. Esse número é bastante significativo, mas corresponde a 50% do número de árvores existentes na Terra quando o homem surge na Terra
e se estabelece e amplia as suas ações. Então, já vemos uma significativa redução do número de árvores face às ações antropogênicas. Na Amazônia, e depois eu gostaria de conversar com o Eric pudesse também nos passar informações, há um dado interessante de que nós temos 300 a 400 bilhões de árvores na Amazônia. Então, se nós considerarmos a população mundial de cerca de 8 bilhões de habitantes, e esse é o número de árvores que eu mencionei, nós teríamos por habitante cerca de 400 árvores. Se nós considerarmos isso como uma herança da humanidade, cada um de nós teria a posse e a responsabilidade sobre 400 árvores na face da Terra. A pergunta, e essa pergunta é encaminhada em função da própria temática deste webinar, quantas árvores existem dentro de uma população de trilhões de árvores? Qual a importância? E essa importância, nós temos uma imagem ao lado de uma árvore de sequoia. Vocês podem ter uma dimensão, essa árvore tem quase 8 metros de diâmetro e, certamente, durante a colonização, tanto do oeste americano, como a colonização que houve no sul do Brasil, a preferência pela derrubada, pelo corte, exploração e transformação dessas árvores em produto madeira, o que reduziu significativamente o número de árvores gigantes em todo o mundo, não somente nos Estados Unidos, como no Brasil, em outros países. Então, a importância de um trabalho feito por investigadores, como o professor Marcelo, o professor Eric, é fundamental para que possamos localizar, preservar estas árvores do aspecto da genética, do aspecto da ecologia, e certamente a perpetuação de árvores com genoma superior, de melhor qualidade. Então, do nosso lado, e aplicando a dendrocronologia, a pergunta é como determinar a idade destas árvores. As árvores de grande porte. Então, um exemplo importante é o da Araucária angustifolia, que foi mencionada pelo professor Marcelo, e vocês notam uma seção transversal de um disco do lenho do tronco de uma árvore de araucária à direita e uma demarcação de uma linha escura, que significa a linha do raio na seção transversal do tronco desta árvore, destacando os anéis de crescimento. Através de métodos... Professor, eu vou solicitar para a Júlia ela ocultar a barra de compartilhamento. Júlia, tem lá ocultar, não vai interromper a apresentação, compartilhamento. Isso. Tá. Aí. E você tem a apresentação aí? Calma aí, eu acho que deu mal aqui. Calma aí. Agora? O que aconteceu? Calma aí. Opa, deu certo. Deu certo, aí, ficou bonitão. Aí. Agora, Ok. apresentação limpa. Então, nós temos uma indicação dos anéis de crescimento de uma árvore de Araucária angustifolia, e nós podemos, nesse caso, nessa espécie, fazer uma datação pela contagem destes círculos concêntricos que correspondem aos anéis de crescimento anuais. A árvore de Araucária, conforme mencionado, podem ter até 4 metros de diâmetro, são passíveis de datação através da contagem dos anéis de crescimento. Nós iremos aqui depois comentar que um dos grandes desafios é atingir a região central da árvore. Vocês percebem bem no centro da árvore uma região chamada de medula, e que indica a formação dos primeiros anéis de crescimento da então árvore jovem que se desenvolveu pela germinação de uma semente que cai ao solo, e dessa semente nós teremos a origem de árvores adultas de araucária. Então, há necessidade de nós
conseguirmos, através de extratores motorizados, tipo sondas metálicas, atingir a medula de árvores de grande porte, para que possamos ter os anéis de crescimento na sua totalidade e passível de serem contados e, assim, datando as árvores. Esse é o grande desafio para a datação de árvores gigantes, de grande porte, o acesso à região da medula, na qual nós temos a formação dos primeiros anéis de crescimento. Esta imagem, ela traz para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, uma percepção entre dimensão do tronco e idade das árvores. Aqui nas nossas condições há sempre uma tendência de uma avaliação da idade das árvores através da dimensão do tronco, ou seja, árvores de grandes dimensões, em condições tropicais e subtropicais, teriam obrigatoriamente maior idade, seriam árvores mais longevas. Isso não corresponde à verdade, na maioria dos casos, não há uma correlação perfeita, direta, entre dimensão do tronco e idade da árvore. E temos dois casos. Na figura de baixo, né, desta transparência, uma seção do lenho do tronco de uma árvore de pinos, de uma plantação florestal, são espécies de crescimento bastante rápido, crescimento excepcional, com 29 anos. E nós temos uma seção de uma árvore de crescimento lento, uma árvore de pseudotsuga, e vocês têm a primeira barra na orientação vertical, exatamente a idade de 29 anos. As imagens estão na mesma escala, e assim nós podemos certamente verificar as diferenças existentes e que nos indicam exatamente que a dimensão do tronco de uma árvore de pinos, de 29 anos, certamente não expressa a sua idade em relação à dimensão do tronco. Toda esta seção transversal da árvore de pseudotsuga possui 450 anos, e aqueles que estão assistindo podem olhar detalhadamente esses anéis de crescimento, bastante delgados, não? Mas apresentando regiões de maior ou menor afastamento entre os anéis, regiões em que os anéis são mais finos, mais delgados, menos nítidos, contrariamente a regiões em que os anéis são bastante destacados e distintos. Essa variação possibilita não somente datar uma árvore, nesse caso 450 anos, mas reconstruir a sua curva de crescimento e, ao mesmo tempo, resgatar as informações das variáveis ecológicas que ocorreram ao longo de sua vida. Então, a dendrocronologia tem essa importância da datação da árvore, da reconstrução do crescimento em diâmetro e da avaliação dos eventos ecológicos, climáticos que ocorreram ao longo de sua vida. Esta imagem, né, ela é uma fotografia, né? Uma fotografia retratando, uma fotografia feita por um paleontólogo, né? Aí nós temos uma floresta, uma floresta retratada no então continente Austrália e Antártica, indicando os principais animais que ocorriam, e nesse caso os dinossauros, mas a nossa atenção se prende às árvores que estão ao fundo e que são árvores de coníferas. Essas árvores são as predominantes neste período do Cretáceo há cerca de 125 milhões de anos. Mas cabe registrar que as florestas mais velhas, pesquisadas
através de parâmetros da paleobotânica, são datadas em 385 milhões de anos. Isso demonstra que as árvores são seres vivos dos mais antigos que ocorrem na face da Terra, e ao lado uma imagem da seção transversal de um disco de uma árvore petrificada de um ancestral de Araucária angustifolia. Talvez não seja possível verificar, mas essa árvore, que tem uma idade de 250 milhões de anos, apresenta anéis de crescimento, e, desta maneira, indicando que o clima, há 256 milhões de anos, apresentava uma sazonalidade, e as árvores, da mesma maneira como hoje, produzem anéis de crescimento anuais e que as tornam passíveis de serem datadas. Uma árvore bastante conhecida, renomada, e que apresenta um porte, e podendo ser classificado como árvore gigante, é o nosso jequitibá rosa, Carinina legaris, chamado de patriarca. Árvores desse porte ocorrem naturalmente aqui no estado de São Paulo, em um parque estadual de Vassununga, no município de Santa Rita do Passa Quatro, e são árvores que possuem diâmetros em torno de 4 metros, ou seja, 10 pessoas podem abraçar o diâmetro do tronco na base da árvore, e esta árvore tem 40 metros de altura. Ao contrário do que muitos pensam, essas árvores não têm uma longevidade tão alta quanto as árvores da Califórnia, quanto as árvores da Austrália. São árvores que têm crescimento diametral bastante acelerado, e a idade dessas árvores é estimada em torno de 800, eventualmente atingindo 1000 anos, excepcionalmente. Então, a relação mencionada entre dimensões da árvore e idade não é aplicada totalmente e com elevado grau de certeza em árvores tropicais. Agora sim, voltando a árvore mais velha do mundo, a árvore viva mais velha do mundo, e esta datação é feita através dos anéis de crescimento, da mesma maneira como nós mostramos uma seção transversal de um disco de Pseudotsuga. Estas árvores são classificadas como Pinus longeva, e, no caso especial, possui 4.845 anos. O professor Eric faz menção das árvores na Amazônia em áreas de baixa ocorrência de ventos, baixa ocorrência de incêndios, incidência de raios, e estas árvores, e esta em especial chamada Matusalém, certamente ao longo dos seus quase 5.000 anos, sofreu toda a ação do ambiente no seu entorno, ou seja, ela perde praticamente a forma clássica de uma árvore em relação às dimensões do tronco, formação de copa. Mas é uma árvore viva, ela está crescendo, mesmo que com taxa de crescimento bastante lentos, e passível de serem datadas através dos anéis. E apenas um registro que há 2 milênios corresponde à data da fundação de Roma, e inclusive séculos antes da construção das pirâmides lá no Egito. A dendrocronologia tropical, e esta imagem apresenta, esta transparência apresenta várias imagens de seções do lenho do tronco de árvores tropicais, é o grande desafio
e nós aplicamos aqui algumas metodologias no laboratório, que é análise direta da estrutura anatômica do lenho. Vocês percebem nas duas figuras à esquerda a seção transversal com demarcação de linhas horizontais. Essas linhas correspondem a anéis de crescimento anuais e que permitem, da mesma forma, a determinação de idade das árvores. E temos também algumas metodologias de densitometria de raio-x e aplicação de softwares, como o Indendro e outros softwares, que permitem, através da análise em laboratório de amostras do lenho coletadas do tronco dessas árvores, fazer a determinação da sua idade. São metodologias mais complexas, demandam maior tempo e dedicação no laboratório, mas a possibilidade de datação é plena também para árvores tropicais. Esta transparência apresenta para 5 espécies, primeiro, a estrutura anatômica com a delimitação dos anéis de crescimento e os perfis da microdensidade do lenho, que delimitam os anéis de crescimento anuais e são ferramentas aplicadas para a datação de árvores. Finalmente, e eu mencionei da necessidade de nós utilizarmos de sondas metálicas acopladas a motores e que permitem a extração de amostras do lenho. Então, acho que aqui, viu Júlia? Deu fim da... Como é que está aí? Só um minutinho, Marcelo. Vai passar mais algum slide, professor? Eu queria só fazer uma demonstração de uma sonda motorizada. Um vídeo? Vamos ver aqui se tem um videozinho, se ele corre. Então, Perfeito. a forma possível de extrair amostras do lenho do tronco de árvores gigantes é através do uso de sondas. E eu preparei aqui um vídeo, vamos ver se ele pode apresentar. Nós temos sondas de até 1 metro de comprimento e que podem extrair amostras, mas acho que não está. Vamos ver aqui. Ok. Nós vamos tentar, ao longo dessa apresentação dos demais, né, verificar se esse vídeo pode correr, tá bem? Então, eu passo a palavra. Estamos estourando o tempo, professor, é previsto 1 hora de live, mas se der, nós tentamos passar. Eu agradeço a apresentação, professor, excelente. Essas ferramentas vão ser essenciais aí para nós tirarmos a amostra tanto de árvores vivas, né, pensando de forma não destrutiva, de manter as árvores vivas, e também os troncos monumentais, né, que nós temos aqui em Santa Catarina, né, das embuias, grandes embuias, que viraram, digamos, monumentos representando as grandes árvores do passado, né, a gente tem um potencial gigantesco de estarmos trabalhando. Eu vou, então, passar para o Flávio. O convite do Flávio foi importante. Passando o vídeo aí. Tá conseguindo? Ele está travando, mas está indo um pouquinho. Mas quando vai passando ali, eu vou... Esse convite do Flávio, o Flávio ficou um pouquinho... Eu vou aproveitar... No meio de doutores, né, Flávio? Mas o Flávio também, eu acho que é um doutor em árvores, né, Flávio? Tem muita experiência no campo, ele vem a somar nos futuros trabalhos de pesquisa como um arborista, porque são poucos os profissionais que eu colocaria a minha vida na mão desse profissional. Está conseguindo? Ele está passando, Ok. Essa é a primeira etapa, que nós retiramos uma pequena amostra do tronco da árvore, vocês podem verificar. Depois temos uma segunda etapa, é rapidinho, tá? Sim, tá tranquilo, professor. E depois uma segunda etapa, em que
é feita a extração da amostra do tronco. Então, com sondas maiores de até 1 metro de comprimento, nós conseguimos tirar essas amostras. Vocês percebem as características da amostra. Em seguida, fundamental fazer a proteção, né? A proteção do orifício formado no tronco do linho, aplicando um produto à base de calda bordaleza, e em seguida é feita a obliteração, o preenchimento do... Está um pouco lento aqui, mas vamos ver, né? O preenchimento do orifício, né, com uma cavilha, e assim preserva-se a sanidade da árvore. E esta amostra nós cobrimos depois com uma pasta ou cera de abelha, e nós depois podemos analisar essas amostras em laboratório. Então, Marcelo, é isso, desculpa. Tranquilo, professor. Mas alguns problemas técnicos sempre ocorrem, viu? E que fogem do nosso controle. Então, um abraço a todos e fico à disposição para depois nós conversarmos. Perfeito. Então, vou voltar ao Flávio, né? É bom vocês também conhecerem o Flávio. Eu acho que o Flávio, como um arborista, é um dos mais antigos. Desculpa chamar assim, Flávio, mas vamos chamar o mais experiente, né, Flávio? Velho, pode ser velho. E eu aprendi muito contigo sobre atividades em altura, e futuramente, para mensurar essas grandes árvores, nós temos esse grande desafio de alcançar o dossel, né? Até conversei com o professor Mário, da gente futuramente está fazendo amostragens em posições mais altas, porque as grandes árvores, elas têm um outro desafio, que são as cavidades, né? As araucárias, a maioria delas, elas possuem grandes cavidades que não permitem uma datação completa do incremento. E a atividade em altura vai ser uma solução para nós estarmos fazendo um mapeamento de copa nesses troncos reiterados e extrair, através dessas amostras, informações do desenvolvimento da copa. Quanto tempo levou para a copa chegar a determinada altura, aquele galho se formar, aquele tronco se formar em altura. Isso os americanos já fazem nas sequoias, nas pseudossugas, nas grandes árvores deles, eles já têm informações, e também auxilia também a determinação das idades. Então, é muito importante ter uma pessoa muito capacitada nessa área, e é um desafio, não é uma coisa fácil. Como você mesmo falou, Flávio, eu vou passar a palavra para ti, é uma das segundas profissões mais perigosas do mundo, né? E o pesquisador colocar a sua pesquisa nessas fronteiras é um desafio, e não pode ser qualquer pessoa. Assim como você caiu de uma árvore, eu também caí de uma árvore tentando fazer meus trabalhos de pesquisa, fraturei o braço, e aí, a partir daí, eu vi que não é uma coisa muito simples, e tem muitos desafios. Então, eu passo a palavra para ti, Flávio, e daí eu vou abrindo a apresentação, tu já pode ir comentando todos esses desafios que nós presenciamos com aquela araucária que nós escalamos com 40 metros, que a gente chegou ao cume dela e medimos e fizemos vários trabalhos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado aos doutores aí. É uma honra poder estar presente com vocês, né? Muito contente mesmo pelo convite. Então, eu sou o Flávio, da empresa Jardim Arte, de Blumenau, Santa Catarina. Eu trabalho com manejo de árvores urbanas. Já temos bastante trabalhos em árvores grandes, mas um dos maiores desafios realmente foi esse do professor Marcelo, né? Araucária de 40 metros. Um trabalho muito difícil, né? Pela localização, ponto de ancoragem. Então, a gente precisou montar toda uma estrutura para poder fazer esse trabalho. Nós estávamos muito próximo à cidade, né? Ao contrário do professor Eric, que estava há 4 dias, né, da cidade. Mas tem que ter uma questão de equipamento, né? Os EPIs para fazer esse trabalho e também a inspeção. Então, vamos começar primeiro pelos EPIs, né? Para nós poder conseguir chegar nessas árvores grandes e fazer a escalada, nós precisamos de muitos EPIs, né? São os ascensores, descensores, mosquetão, cinto, capacete, para poder realmente dar segurança para esse trabalho, porque nós temos que atingir a copa da árvore. E muitas vezes
a gente não consegue jogar uma corda na copa da árvore já direto. Nesse local da Araucária, nós estávamos com drone a gente não conseguiu passar a linha, porque tinha outras árvores ao redor. Então, eu consegui jogar uma corda, uma linha a 36 metros de altura, com um big shot. Quando a gente foi fazer o teste, até na foto anterior, estava aparecendo fazendo o teste ali, quebrou alguns galhos da Araucária, e a gente foi obrigada, escalando ela, para poder conseguir jogar o ponto mais alto. Então, foi bem difícil essa questão, e precisa de muito equipamento, precisa de muito EPI, precisa de muito material, né, para poder fazer esse trabalho, né? E todo material para escalada em árvore tem que ter certificações, não é qualquer material. E mais ainda, uma preocupação que a gente teve muito grande com a questão do EPI foi com o resgate. A gente conseguiu levar 2 pesquisadores e uma pesquisadora para cima de uma árvore de 40 metros de altura. São pessoas que já escalaram, mas não têm uma experiência, não têm uma vivência dia a dia com isso. Então, o risco de um acidente era muito grande. Então, qual foi uma precaução que a gente teve? Foi levar 2 arboristas. Estava eu e mais um, que é o meu filho, que trabalha comigo já há bastante tempo, consegue também tirar uma pessoa de cima da árvore. Se fosse o caso, até eu, né, que eu fui o primeiro a subir. Então, a gente tem que ter essa precaução de ter equipamento de segurança para poder fazer esse trabalho com segurança, um segundo arborista para poder fazer o resgate, e a equipe tem que ter um mínimo de treinamento para poder subir. Porque não tem, né? Eu não sei como é que foi lá o professor Eric, mas para conseguir chegar em cima dessas árvores é muito difícil, né? E a outra questão muito difícil é a questão da avaliação. A gente usou o drone, a gente usou binóculos para conseguir fazer uma avaliação visual, para poder encontrar se tinha alguma falha na árvore, do ponto de ancoragem. Fizemos tudo, estava tudo tranquilo. Quando eu chego nos 30 metros, eu encontro uma abelheira gigante lá em cima da árvore, que ela estava para o lado oposto, ela estava, quando passou o drone e o próprio binóculo, a gente não conseguiu ver, então a gente foi obrigado realmente a subir para fazer o trabalho com a abelheira. Então a gente teve o cuidado de não passar na área de voo delas, para não ser atingido, fazer um serviço rápido e silencioso, né, para poder completar o trabalho, né, para não perder todo o trabalho com a da abelha. Então, são detalhes que a gente tem que ter durante a escalada dessas árvores gigantes, né, para não acontecer o acidente, que é o que mais me preocupa, né, é o acidente. E a outra questão que eu estava vendo muito ali, essa árvore que o professor Mário colocou, é uma árvore que está numa área urbana, né, de visitação, um parque. Essas árvores precisam de manejo, né, precisam de cuidados. Imagina só se um galho desse, com visitação, pessoas indo abraçar uma árvore dessa, venha cair um galho, ou quebrar, ou mesmo essas araucárias, se não passar por um manejo correto, né? Como é que pode acontecer, né? Quantos acidentes podem acontecer? Aqui na nossa cidade nosso estado, morreu 3 pessoas semana passada com queda de árvore. Então, o cuidado, o manejo, uma atenção com essas árvores gigantes, eu acho muito importante. Eu acho que é isso aí, Marcelo. Não sei se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa, a gente pode ir respondendo aí. Ou o Érico, ou até o próprio professor Mário. Vou chamar a atenção, né, dessa possibilidade de pesquisa em dossel, né, nessa aí foi uma pesquisa sobre levantamento de epífitas, e realmente tem que ter um pouquinho de treinamento, um pouco de noção, porque dá um friozinho na barriga lá em cima, querendo ou não, né, a gente não está na rotina, né, o Flávio na rotina ali, a gente vê que sabe o que está fazendo, e a gente sente, quando trava algum sensor, trava, a gente fica, o Flávio chega próximo para dar suporte, e aí a gente se sente seguro. Então, isso facilita, assim, a gente focar o que está fazendo lá em cima. Então, a gente na pesquisa, enquanto o Flávio dá esse suporte na segurança, que é fundamental, porque senão a gente não consegue se concentrar no que está fazendo, né? Então, mas é uma experiência muito gratificante, é um desafio, essa escalada foi um desafio maior ainda para mim, eu dei todo o suporte nessa excursão, e eu estava lesionado, né? Lembra, Flávio, que vocês conseguiram me colocar lá em cima, mesmo com o joelho mobilizado, que eu rompi o ligamento, mas o suporte no solo é outra situação fundamental nessas pesquisas, porque nós ficamos muito tempo sobre o dossel dessas árvores. Então, só para vocês terem uma ideia,
Cada araucária dessa que nós subimos para fazer o levantamento de epífitas, nós praticamente, essa de 40 metros, nós perdemos meio dia só para fazer a parte de ancoragem. E no outro dia a gente iniciou o trabalho de levantamento, e foi muito desafiador. Eu vi o Flávio, o desafio que ele chegou numa posição dos 30 metros para fazer uma nova ancoragem, né, Flávio? Tem mais isso, né? Que a gente não consegue fazer uma ancoragem de primeira, a gente faz uma ancoragem, mas tem que jogar mais outras ancoragens em cima para alcançar o cume. E ali eu vi que foi um desafio, né? Foi muito difícil, porque eu não poderia soltar minha ancoragem, então eu não conseguia passar um talabarte de posicionamento, porque não tinha como abraçar a ave, porque lá em cima dos 30 metros, eu não lembro direito, mas tinha um diâmetro gigantesco ainda, né? Não tinha nem como passar, então eu tinha que montar várias linhas de escalada para poder soltar de baixo para ir para de cima e realmente escalando ela, né? Então essa foi uma parte bem difícil, mas gostosa, né? Porque é assim que eu gosto, né? Desse trabalho, né? E a outra coisa que a gente teve uma atenção muito especial foi de botar várias cordas, né? Então eu tinha uma corda para mim, uma corda para o pesquisador, subiu uma de cada vez, e também uma corda de resgate. Se acaso acontecesse alguma coisa, o Giovanni, que estava embaixo, subiria para fazer o resgate. Então tem que ter todo esse detalhe, uma equipe também com um kit de meio socorro, se acontecesse qualquer coisa. Então tem que estar bem preparado realmente para uma expedição dessa, né? Exatamente, é um desafio, né, fazer essas atividades em altura, né? Como eu falei para o professor Mário, nós tradarmos em altura, Flávio, futuramente aí já estou te colocando esse desafio, assim que nós tivermos recursos e projetos para nós continuar essas pesquisas, vai ser, além de você se posicionar na árvore, ainda tem mais o trado de incremento para estar manuseando, então é um desafio que você ainda vai ter que se capacitar. É mais fácil que a motosserra. Antecipado. É mais fácil que a motosserra, eu acho, e mais prazeroso, né? Porque está mantendo a árvore, né? Não está cortando. Então, acho que vai ser muito, muito bacana, muito legal fazer esse trabalho. Pessoal, eu abro para todos os participantes se manifestarem. Eu vou fazer já um início aqui de perguntas aqui para o Eric. Eric, o desafio que eu tive, eu não tive o LiDAR, né, para fazer a busca dessas árvores nessas florestas fragmentadas, e eu sei ainda que tem alguns fragmentos que nós temos potencial aí de algum parque nacional, aparecer alguma árvore, né, e o indicador de altura realmente tem uma correlação com o diâmetro, pelo menos para as araucárias, vamos falar das araucárias, né, então acho que teríamos potencial, assim, de como é que está a estrutura? É parceria, é você? Como é que as parcerias que fazem esses sobrevoos? Qual é o custo? Se nós queremos buscar outros fragmentos para encontrar essas situações dessas árvores gigantes. Legal. Bom, Marcelo, primeiro a gente tem hoje... Até teve uma pergunta, vou aproveitar a sua pergunta para responder a pergunta até do Luiz Pedreira, que fez aqui, se foi LiDAR ou radar, né? Então, são duas tecnologias diferentes de sensoriamento remoto, e o nosso trabalho foi envolvendo LiDAR, ou LiDAR, né? Que é o Light Detection and Ranging. Essa tecnologia, ela pode ser embarcada em drones, ela pode ser embarcada em aviões, e ela pode ser embarcada em satélites. E também existe os LiDARs terrestres, né, que eles são posicionados em tripés e fazem uma varredura que hoje está sendo muito utilizada nos carros autônomos, né, para fazer a navegação desses carros autônomos. Então, dado esse contexto, o nosso projeto, dentro do qual, na verdade, as árvores, elas são uma consequência de um outro projeto. A gente não era nossa expectativa, a gente nem imaginava encontrá-las dentro do nosso trabalho, né? O trabalho inicial foi a proposição de um mapa de biomassa para o bioma amazônico, dado esse contexto de comunicação nacional, de mudanças climáticas, né, o acordo do Brasil e tudo mais, e das entregas que o Brasil tem que fazer é um mapa de biomassa, justamente para a gente saber quanto a gente está emitindo e quanto a gente está capturando de carbono nas nossas florestas,
né? Então, esse era o objetivo do projeto. E aí, para a gente cumprir esse objetivo, a gente propôs um sobrevoo em larga escala da Amazônia com LiDAR para usar essas informações para fazer esse mapa de biomassa. Então, esse é um projeto que foi liderado pelo pesquisador professor Geometo, lá do INPE, em São José dos Campos, e eu participei desse projeto ainda antes de me tornar professor aqui na UFVJM. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com a sua pergunta, né? Então, os sobrevoos, eles são geralmente realizados por empresas especializadas, né, em aerolevantamento. Então, existe um custo associado a esses trabalhos, e aí a gente precisa, então, de recurso para conseguir fazer a contratação dessas empresas. Existem 2 grandes projetos hoje, que no Brasil, de LiDAR em larga escala, que é o EBA, que já acabou a parte de coleta, ele não tem mais, atualmente ele não coleta mais dados, e o Paisagens Sustentáveis, que ainda faz coleta de dados, mas basicamente em florestas secundárias na Amazônia, na região amazônica e um pouco aí entre Cerrado e Amazônia. Bom, então, uma alternativa buscar apoios, né? Então, por exemplo, tem empresas florestais aí no sul que fazem voos das suas áreas. E uma oportunidade é, às vezes, conversar com essas empresas, porque, às vezes, o custo para eles de adicionar algumas áreas de voo é muito baixo, porque eles já vão fazer voos em larga escala, né? Então, às vezes, as empresas florestais poderiam incluir algumas áreas de interesse de vocês, e depois que elas fizerem os voos, ela passa para vocês os dados dessas áreas de interesse e vocês fazem análise de dados, tá? E hoje eu acho que é a forma mais fácil de se obter informações, né, específicas para vocês. Outra alternativa é fundações, né, agências de pesquisa, mas a gente sabe que grande parte delas hoje está quebrada, né, não tem recurso para investir em pesquisa, mas não deixa de ser uma alternativa. E uma outra opção ainda é usar o LiDAR terrestre, mas aí você tem o mesmo problema das amostragens de campo. Você precisa percorrer uma grande área de deslocamento para que você consiga obter informação e cobrir. Por exemplo, um trabalho desse nosso na Amazônia é impensável fazer em LiDAR terrestre, porque a gente ia levar anos indo a cada um daqueles pontos para fazer a coleta de dados. Então, por isso que a gente acaba precisou do aeroembarcado. No nosso caso, foi um avião, né? Agora, a gente tem 2 grupos que tem LiDAR em drone, que seria uma outra opção também, né? Que a gente tem um grupo do INPA, que tem um drone LiDAR, e nós temos também um grupo que trabalha junto com o pessoal de São Paulo, que é da Universidade da Flórida, acho que do Paraná também, Universidade Federal do Paraná, que é a turma do Eben Broadband, que ele também faz alguns sobrevoos com LiDAR em drone. E aí ele não está baseado no Brasil, mas ele tem parcerias com instituições brasileiras, o que facilitaria uma aproximação e uma coleta de dados. Perfeito. É uma ferramenta aí que vem para o futuro e como o professor Mário nós tinha comentado, nós estávamos conversando, trocamos uns e-mails aí, ela vem para ficar e vai trazer muitas informações relevantes aí. Marcelo, eu tenho uma perguntinha para o Eric, posso ver? Pode. Eric, do equipamento que vocês usaram para fazer a medição da árvore, e a árvore que vocês fizeram a escalada, qual foi a precisão desse equipamento? Ele tem uma margem de erro, com certeza. E vocês chegaram no dorsal da árvore e fazer essa medição realmente com equipamento manual? Sim, Flávio, então a pergunta é super legal, Flávio, e aí aqui a gente tem, um dos nossos desejos de voltar, né, porque a gente fez a subida não para validar a altura, né, a nossa subida foi para coletar material botânico para fazer a identificação, que era a nossa prioridade. Então, a gente não foi, nós estimamos a altura, mas ela não pode ser comparável ao LiDAR nesse momento por causa do rigor metodológico, que nós não usamos um rigor metodológico para que permitisse uma comparação.
Então, é um dos motivos da gente querer voltar, né, para a gente poder não só medir essa, mas medir outras, e até porque a gente não tinha experiência de como seria a subida nessa árvore. O que eu quero dizer com isso? Então, porque imagina assim, a ciência a gente vai por partes, né? Então, o nosso primeiro grande desafio era chegar lá. O nosso segundo grande desafio era identificar as espécies. E o nosso terceiro desafio era verificar se a gente conseguiria fazer a escalada dessa árvore, tá? E aí, então, por exemplo, você comentou, né? A nossa árvore essa árvore que a gente escalou são várias árvores gigantes. A gente teve que escolher qual subir, né? E a gente não subiu a maior de todas, porque a maior de todas ficava a 10 quilômetros de distância da base que a gente usou de acampamento. A gente não tinha tempo de chegar nela com todo o equipamento de escalada. Na verdade, nem sem o equipamento a gente conseguiu chegar. Então, a gente escolheu árvores mais próximas, também acima de 80 metros, para a gente conseguir fazer a subida e testar essa subida. Então, a primeira árvore a gente demorou quase um dia para subir, né? E então já faz a conta, demoramos 4 dias e meio para chegar na árvore. Depois 1 dia para subir uma árvore, isso só para subir, para a gente testar equipamento, testar método, testar toda a escalada. E depois a gente ainda teria que ter mais 3 dias para voltar, sendo que a nossa expedição foi planejada para durar 10 dias. Então, o que eu quero dizer é que tudo foi o tempo foi muito curto, e o tempo jogou contra a gente, né? Então a gente errou a gente começou num trajeto, a gente teve que abortar, mudar a caminhada para um trajeto mais fácil. Então, todos esses erros nos custou tempo, e acabou nos impedindo de fazer tudo o que a gente queria fazer nessa primeira expedição, tá? Então, não tem como eu comparar. Mas, estudos mostram que a diferença está em torno de 2 a 3 metros entre o LiDAR e a real. Mas por quê? Não é por causa da técnica, é por causa do laser, ele não ele é um pulso, né? Como se fosse uma caneta laser que você mira. Aquela caneta, você não tem certeza se você mirou. Imagina, a caneta está dentro do avião, o avião passando e ele apontando o laser para baixo. Você não tem certeza se ele tocou na folha mais alta da árvore. E por isso que a medida do LiDAR, ela é submétrica, o erro. É em torno de 10 centímetros o erro de uma medida em altura. Mas o problema é que a medida da altura da árvore, ela é mais amplificada por causa que a gente não tem certeza se o laser atingiu a folha mais alta. Entendi. Entendeu? Então, assim, é curioso isso, né? Porque a gente... são muitos detalhes que, às vezes, a gente passa despercebido para a gente e leva um tempo até a gente acostumar com essas tecnologias, né? Então, a gente espera que, por exemplo, pelo LiDAR, a gente obtendo para uma árvore uma altura de 80 metros, ela pode ter em torno de 82, 83, um pouco mais, né? E aí volta o desafio da validação disso, porque para comparar com o LiDAR, para falar que aquela árvore tem a maior altura de todas, igual você me perguntou agora, a gente teria também, pela escalada, ser capaz de chegar na folha mais alta de todas, né? E a gente sabe, para quem escala, né, sabe a dificuldade que é chegar na mais alta. Escalar é uma coisa, mas chegar ainda na mais alta é mais difícil. É difícil. A Araucária é muito fácil, né? Porque ela é uma copa diferente, né? Então tu chegou na copa dela, acabou, né? É ali, né? Eles vão diminuindo, né? Eles não dão mais a estrutura necessária para fazer uma boa ancoragem. À medida que você vai subindo, eles vão ficando finos, flexíveis, né? E o risco aumenta imensamente. Então a gente costuma usar vara telescópica, a gente tem algumas alternativas aí para esse caminho. Bacana. Perfeito. Eu vou aproveitar, já que essa questão da medição da altura, né, é um desafio. A medição do diâmetro parece uma coisa simples também, mas não é uma coisa simples, porque quando a gente chega nessas grandes árvores, nós temos que escolher uma posição para medir o diâmetro. E eu observo que as pessoas esquecem que aquelas árvores estão lá há centenas de anos e existem processos erosivos acumulando na base da árvore. E se você se posiciona em cima desse acúmulo de sedimento, você está subestimando o diâmetro da árvore.
Então, tem vários detalhes e cuidados na mensuração dessas árvores, que às vezes passam batidos, e que poderiam estar entrando numa classe de 2 metros, né? Aconteceu isso, por exemplo, com um pinheiro em Campo Belo do Sul, que estava num terreno muito declivoso, e o professor que estava acompanhando, ele, vamos medir aqui em cima mesmo, e a diferença dava em torno de 1,5 metro, passou para 2 metros na posição correta da mensuração. Então, esses cuidados são importantes, porque são seres que estão ali há muito tempo. Eu vou pegar o link e puxar para o professor Mário. Professor Mário, atualmente, dentro das nossas árvores gigantes no Brasil, tem algum registro da mais longeva? Seria essa imbuia que nós recentemente catalogamos? Ou tem alguma informação, alguma novidade? Bem, Marcelo, inicialmente eu quero fazer uma complementação. Quando nós extraímos amostras do lenho do tronco, pelo método que nós mostramos por aquele filme, é possível também, ao mesmo tempo, utilizar a própria amostra para identificação da espécie. Esta possibilidade vem um pouco de encontro ao que o professor Eric menciona, da escalada até a copa da árvore para a coleta de material botânico, visando a identificação. Futuramente, nós poderíamos incluir também uma coleta de uma amostra pequena do lenho, e árvores similares poderiam ser, né, identificadas pelo lenho na base do tronco, e de certa maneira, evitando a subida, uma vez que você tem a identificação correta da árvore, e o lenho retrata as características, exatamente as características do gênero e da espécie. Então, a identificação da espécie pela madeira, pelo lenho, é uma técnica tradicional utilizada em vários laboratórios do país. Nós temos ainda esse desafio para determinar qual é a árvore mais velha do Brasil. Há algumas indicações, eu falei do Jequitibá, aqui do Parque Vassununga, no município de Santa Rita do Passa Quatro, que são árvores que têm entre 800 e eventualmente 1.000 anos. Nós não tradamos as árvores referência do parque, sempre evitamos. Fazemos a coleta de amostras de árvores periféricas que têm dimensões similares, e depois uma projeção do diâmetro do tronco a partir de medidas como a que você menciona. Então, eu diria que na Amazônia há algumas referências de árvores com 1.000 anos e um pouco mais, com referência até 1.200 anos, mas são dados discutidos na literatura. Há uma grande controvérsia, porque os pesquisadores que coletaram essas amostras não disponibilizaram para outros laboratórios fazerem a checagem dos anéis de crescimento por outros métodos de datação. Fica o registro, mas na dependência de novas amostragens. Eu acredito que as pesquisas do Eric poderão apontar para árvores que tenham idades bastante avançadas. Dificilmente na Amazônia nós teremos árvores, são conjecturas de pesquisadores que trabalham na área, tanto nacionais do Brasil como do exterior. Dificilmente nós encontraríamos árvores acima de 1.000 anos na Amazônia, em função das características genéticas da espécie e do próprio ambiente. Nós vimos, no caso do Pinus aristata, o Pinus longeva, lá da Califórnia, aquela árvore de 4.856 anos, as condições extremas de temperatura e de fertilidade do solo, são solos bastante pobres, e essas árvores se desenvolvem praticamente sem, né, uma forte pressão biótica dos agentes decompositores da madeira,
e, eventualmente, animais que venham a utilizar ou fazer a predação da árvore. Então, há que se ter em conta e comparar as condições tropicais de alta umidade, né? E em relação às condições em que ocorrem as árvores mais longevas do mundo, não só na Califórnia. Se nós formos aqui no sul da Argentina, são climas, não, bastante secos, no caso da Araucária araucana, notofagos e outras espécies que atingem valores de até 4.000 anos. Então, é um desafio, está colocado para esse grupo e outros pesquisadores que têm interesse em trabalhar em áreas importantes e associadas à dimensão de árvores com dendrocronologia. A árvore de embuia que você menciona também tem uma idade importante, mas acredito que com um pouco mais de pesquisa e, eventualmente, analisando árvores de tocos de embuia que foram cortadas em tempo recente, uma vez que esses tocos se conservam bem, nós consigamos atingir árvores com idade avantajada. O que eu mencionei no início é que, infelizmente, no processo de colonização, sempre buscou-se cortar as maiores árvores, visando a sua transformação em produto madeira. Isso elimina, nas nossas condições, felizmente na Amazônia ainda nós temos, por uma questão até de localização, árvores desse porte. Mas eu sugiro para o Eric que, como se faz no exterior, haver uma certa restrição quando da identificação e a localização exata desses exemplares. E na medida que você divulga, vai haver uma forte pressão e nós não temos, não, como fiscalizar adequadamente essas árvores. Eu gostaria de aproveitar aqui uma pergunta feita pelo Luiz Pedreira, e daí eu passo a palavra para o Marcelo. Perfeito. O Luiz, ele pergunta até que profundidade nós conseguimos extrair uma amostra do lenho do tronco das árvores. Bem, esse equipamento que nós mostramos, apesar das dificuldades operacionais aqui do sistema, esse equipamento constitui-se, entendo, na única alternativa de nós obtermos amostras do lenho que cheguem até a medula. Né? Aqueles, depois que tiverem maior interesse em conhecer o equipamento e o seu funcionamento, a Júlia já menciona que vai deixar no Instagram a referência, e aqueles que tiverem interesse podem nos contactar, tá bem? Perfeito. Temos muito prazer em divulgar. Então, a profundidade, e respondendo agora ao Luiz Pedreira, nós temos sondas de até 1,10 m de comprimento, chegando eventualmente até 1,20 m ou 1,50 m com extensões. O desafio dessas... Quando você tem umas sondas... As sondas comerciais são sondas de até 60 centímetros, um pouco mais. Eu tenho uma de 1 metro, né? As sondas de 1 difícil, metro, né, professor? mas de operação manual, não só exige muito tempo, mas o risco de você quebrar essa sonda, ou a sonda ficar presa no tronco da árvore, que é comum, pode acontecer, você perde a sonda. São sondas que têm alto valor. Lenho apodrecido também, né, professor? Dificulta a extração da amostra. Vários desafios em cima dessas grandes árvores, porque elas têm os lenhos apodrecidos internos, né? Exato. E são sondas caras. Você pagou quanto a sua sonda de 1 metro? Né? Essa sonda, ela é 1 metro de comprimento e 5 centímetros de diâmetro, mas ela, por exemplo, para árvores com densidade da madeira alta, ela vai quebrar, né? A embuia não vai dar para trabalhar com ela. Para a araucária, nós tiramos algumas amostras de árvores até 1 metro de diâmetro, chegando a 50 centímetros, e já é um desafio, né, porque a gente acaba tirando algum lenho apodrecido. Para tirar a sonda, ela perde o atrito da broca, porque ela pega essas cavidades e esses lenhos que não dão mais atrito para remover a broca, então é bastante trabalhoso.
Pessoal, Por isso, então, essa explicação, a única possibilidade de extrair amostras do lenho de árvores gigantes é com sonda acoplada a motores. E nós conseguimos tirar amostras de até 1 metro, e que demanda a construção de guias, né, de suportes, de apoio para a sonda, uma vez que a vibração do equipamento torna quase que impossível, né? Então, com alguns aparatos, né, com algumas guias de apoio, você vai conseguindo, a exemplo do que disse o Flávio, o Eric, né, nós temos que, em condições de campo, desenvolver alternativas face aos desafios colocados. Então, com certeza, no curto prazo, já teremos condições de extrair a amostra do lenho de até 1,5 metro de raio, o que constitui uma árvore de 3 metros de diâmetro, que já é bastante coisa, muito impressionante. Pessoal, eu já vi que nós passamos do nosso tempo. Eu teria muitas coisas para nós falar sobre esse assunto. Tem a parte de catalogação, as pessoas estarem levantando essas informações e trazendo para nós. Eu vi que várias pessoas ali no chat trouxeram informações de novos indivíduos, né? Isso é importante, nós sabermos onde estão esses indivíduos, porque é importante termos esses indivíduos. No momento que acontece algum evento, como aconteceu aqui em Santa Catarina, que cai várias árvores por ação da natureza, a gente pode tentar resgatar esses materiais para fazer esse estudo, principalmente nessas árvores mais longevas, para a gente poder tirar seções maiores. Isso auxilia muito, né, professor Mário? Essa é uma das formas hoje que nós estamos trabalhando também aqui, nesses resgates desses materiais lenhosos, ou por crime ambiental, ou por ação da natureza. Outra coisa que talvez das políticas públicas que seria importante é os inventários, né, tornarem-se público, principalmente o inventário nacional. Ainda o acesso dele ele está meio restritivo. Eu solicitei dados há pouco tempo. Eles vão fazer uma consulta pública para ver a disponibilização de dados que são públicos. Eu acho que é meio contraditório fazer uma consulta para permitir acesso aos dados. Diferente aqui de Santa Catarina, né, o professor Vibras sempre foi um parceiro, então, como ele mesmo falou, os dados são produzidos com dinheiro público e todo pesquisador, toda pessoa da sociedade pode ter acesso a esses dados. Então, isso possibilitou essas comparações e mostrar a gravidade da perda dessas grandes árvores em cima desses dados. Então, o Brasil ele tem a possibilidade de fazer outros trabalhos parecidos. Os jequitibás, professor, já tive a oportunidade de visitar, são magníficos, seriam nossas sequoias no Brasil. É uma pena que, por exemplo, o Parque de Vassununga está fechado em razão de invasão de javali. Outro aspecto importante dessas grandes árvores que eu vejo, além da questão turística, né, o Eric falou da fauna, as cavidades formadas por essas árvores, as estruturas lenhosas, a espessura de casca, elas também são importantes não só para a fauna, no microhábitats, mas também para as epífitas e outras formas de vidas associadas. Então, gera um contexto de pesquisa de diferentes linhas com as grandes árvores, né, que o Brasil ainda está devendo nós estarmos trabalhando. E um caminho que eu vejo, né, uma iniciativa que eu comecei aqui como um pequeno grão de areia, né, catalogando as araucárias, mas o objetivo talvez expandir para o Brasil todo, nós ter uma lista como nós temos hoje no modelo das araucárias, o registro desses grandes indivíduos, né, catalogados. Isso é importante porque eu já tenho conhecimento, por exemplo, de 2 árvores que eu cataloguei que caiu o coração da natureza, né, elas já mostraram rachaduras e eu fui monitorando em visitas, né, esporádicas, e as pessoas depois me notificaram que essas árvores caíram. Então, é um potencial de nós estarmos fazendo novas pesquisas nessa linha de dendrocronologia. Então, um cenário bem importante. Complementando, Marcelo, esse é um tema multidisciplinar, e dentro do que você explica, fundamental, e nós teríamos aqui, na realidade, um dia para falar sobre tudo, é o aspecto educacional. Exato. Nós temos que trazer
junto com uma equipe dessa, educadores, e que tenham formas e metodologias de levar essa informação para as escolas, para o público em geral, sim, sim. de modo a valorizar as árvores gigantes e certamente as árvores de outras espécies, não somente as de maior porte, como um fator educativo, porque, como você menciona, há situações em que, por uma surpresa, uma pessoa vai numa mata e derruba a maior árvore para transformar isso em Falante de cerca. Está cortando uma árvore, talvez a única ainda da espécie nessa dimensão, para transformar num produto que ele poderia fazer isso com madeira de baixíssimo custo e mantendo uma árvore viva. Então, o aspecto educacional nesse trabalho é muito importante e vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu vou pregar aqui uma pergunta do Luiz. Ele perguntou aqui como é que eu usei o conceito das Champions Trees, da American Forests, que nos Estados Unidos eles têm uma metodologia que eles valorizam a árvore também pela projeção de copa, diâmetro e altura. No cenário nosso, se nós pensarmos que nós estamos buscando essas grandes árvores, eu solicito para as pessoas encaminharem os diâmetros das árvores, e se a altura já precisa do equipamento com uma qualidade, assim, para ter uma estimativa de altura melhor. Mas eles já, as pessoas mandando para a gente o diâmetro, uma foto de uma pessoa ao lado da escala da árvore, isso é importante, aí a gente consegue ter uma noção do porte da árvore e se tem interesse de deslocamento de equipes de campo, de pesquisadores, para fazer as mensurações ou coleta de dados. Então, é importante esses dados básicos. Então, eu acabo não usando essa metodologia por ser ela muito complexa nessa questão também da projeção das árvores. Outra pergunta que fizeram sobre os conceitos, né? O conceito das grandes árvores, eu me baseei com o Lindemeyer, que é um pesquisador australiano, que tem vários artigos, junto com o Wallace, e eles fizeram um artigo de revisão onde que eles mostram essa questão da especificidade de cada árvore, né, como tem o Pinus longeva, que não é uma árvore gigantesca, mas ela é uma das mais antigas, ela não tem mais de 20 metros de altura, 30 metros de altura, mas ela tem 5.000 anos, né, e aí temos Eucalyptus regens do outro lado, né, que tem alturas que chegam a 100 metros de altura, já foi considerada uma das mais altas do mundo, que passou 115 metros, mas ela cresce muito rápido e não é mais longeva. Então, cada árvore tem a sua especificidade, essa questão da sua forma de vida específica, né, que nós temos que entender. E essa questão da educação ambiental, hoje nós temos um projeto, quero agradecer até a Polícia Ambiental, porque ela patrocina nós aqui num projeto de extensão, onde nós vamos fazer exposições semelhantes que os americanos fazem, levando sessões de disco, com anéis datados, com eventos históricos nossos do Brasil, para a sociedade, porque muitos não sabem que a árvore forma um anel que é possível datar, e nós correlacionarmos com mudanças climáticas, com eventos de incêndios, com N situações importantes. E outro contexto importante, já que está o Flávio aí, representando essa questão de manutenção das árvores, é o cuidado das árvores. Por exemplo, em Vassununga, eu tive a oportunidade de visitar, tem galhos que colocam risco aos visitantes. Se você vai num parque como no Sequoia, você não chega perto dessas árvores, tem uma pequena cerca, evitando porque pode cair galhos dessas árvores, né? Então, isso tem que ter todo um manejo dessas árvores, também é um cenário que ainda nós temos que desenvolver dentro dessas políticas públicas para conservar e também ter segurança para os visitantes. Então, são vários cenários aí que a gente tem linhas de pesquisa e trabalho e futuras parcerias importantes aí para nós estarmos evoluindo junto nesse cenário das grandes árvores aqui no Brasil. Pessoal, vocês querem encerrar cada um com uma palavrinha rápida para nós não se alongarmos? Eu acho que a gente pode até, em outro momento, fazer um novo encontro, talvez, aí que pode escolher temas específicos, talvez Flávio, fica um pouco da parte da tecnologia, a gente convida outras pessoas, na parte de levantamento de LiDAR, né? Aí a gente vai pensando aí com o pessoal do CA também. Foi excelente, eu agradeço aí
chegou a ter um pico aí de 85 pessoas, eu vi o máximo aí assistindo, vai ficar gravado na internet, então todos terão a oportunidade de rever essa nossa conversa aí. Bem, então, deixo o agradecimento para vocês. Marcelo, eu só quero, então, agradecer a possibilidade de nós conversarmos sobre um tema tão importante, parabenizar e cumprimentar o Centro Acadêmico do Engenharia Florestal na Universidade Federal de Santa Catarina, cumprimentar o Eric, o Flávio e a vocês em especial, aprendi bastante. E estou vendo aqui no chat, né, algumas referências, como a do Fabiano Melo, que essas referências fazem indicação de outras árvores, como a da Jequitibá, da Serra do Temoso, na Bahia, e outras referências que, posteriormente, eu gostaria de conversar com o Marcelo, com o Flávio, com o Eric, que a gente possa ampliar a amostragem, o conhecimento e o número de espécies que produzem, não é? Que representam aves gigantes no Brasil. Então, exato. Parabéns a todos e depois, com mais tempo, nós poderíamos fazer uma revisão dessas indicações e que, através delas, nós vamos acessando e ampliando a nossa amostragem. E só fazer um link também, tem uma pessoa que eu queria também citar, o Ricardo Cardim, né, ele publicou um livro muito bacana sobre as árvores gigantes no Brasil, a Floresta Original, e também uma exposição em São Paulo muito bacana, nós tivemos contato, e realmente é um livro que serve de base aí para nós estarmos levantando esses outros indivíduos, que ele teve a possibilidade de visitar alguns, e eu penso no futuro fazer um trabalho semelhante que a gente fez com a Araucária, com essa árvore símbolo de São Paulo, né, do estado de São Paulo, mas que parece que o maior indivíduo está na Bahia, né, com mais de 5 metros de diâmetro. Vamos na Bahia fazer Vamos na Bahia. O Eric vai com o Laida, o Flávio vai escalando. O Eric está do lado ali, tá em Minas, aí está pertinho ali. E a gente faz a datação pelos anéis de crescimento, ok? Perfeito. Parabéns, pessoal. Abraço. Valeu. Não sei se o Eric quer dar um... Olá, Eric, é contigo. Bom, eu queria agradecer também, viu, Marcelo, pelo convite, parabenizar os alunos da Federal de Santa Catarina e de curitibanos, dizer que eu ainda não conheço curitibanos, mas já estou com vontade de ir aí, então em breve espero poder conhecer o campus, rever os professores e conhecer aí os alunos. Dizer que esse tema é muito legal, a gente pode, sem dúvida nenhuma, propor mais para frente, às vezes até um encontro presencial aí no Brasil do futuro, né, um simpósio, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder aproximar mais as pessoas, e aí aproveitar para na minha despedida, né, e a Vanessa Barra mandou uma pergunta aí, que ela falava assim, vai ter fase 2? Vai ter fase 2, 3, 4, 5, enquanto tiver gente afim, né, enquanto tiver árvore, enquanto tiver recurso e vontade, a gente vai estar aí juntos desenvolvendo e trazendo mais conhecimento, né? Então, o desafio é grande, a gente ainda tem muita coisa para conhecer, a gente tem ainda muitos outros pontos de árvores gigantes, né, do nosso mapeamento para chegar. Então, a gente espera logo que isso tudo passe e que a gente possa retomar aí as nossas atividades de acordo com a nossa, né, com o nosso cronograma que a gente tinha inicialmente proposto. E sim, a gente trabalha em equipe, a gente precisa de equipe, a gente precisa de pessoas engajadas, né? Então, é extremamente importante que esse movimento se expanda, que mais instituições e mais pesquisadores abracem essa nossa grande biodiversidade brasileira. Mas, mais uma vez, muito obrigado e foi um prazer dividir esse momento com vocês. Perfeito, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Flávio, vai lá, fala. Vou falar rapidinho aí para finalizar, então. Eu quero agradecer a todos aí, os grandes professores aí, que admirei muito aí, todo um grande aprendizado, né? Mas o que eu queria falar mesmo são as aves grandes, as aves gigantes, no meio urbano, né? Tem muitas aves no meio urbano que não estão sendo dado atenção especial e estão perdendo, né? Aves que podia ser feito tratamento, ave que podia ser feito alguns sistemas de suporte auxiliares para manter na cidade, ou mesmo restringindo
passagem de pessoas, que o Marcelo falou, e simplesmente estão cortando elas, né, por falta de conhecimento. A gente fez uma live semana passada com a Tânia, da PD Instrumentos, que existe, né, os tomógrafos, penetógrafos, que dá para fazer um baita trabalho e não simplesmente sair cortando essas árvores, né? Vamos tentar manter, né? Vamos cuidar do solo delas, vamos cuidar dessas árvores, onde o pessoal pode fazer a visitação. Porque uma árvore dessa que o Eric foi conhecer lá, são poucos que vão poder ver, né? E quantas árvores na cidade bonita que tem e estão acabando com elas, né? Então, acho que nós temos que olhar para ela, mas não tem 40 metros, não tem 2 metros de diâmetro, ela tem 1 metro só, mas, pô, vamos preservar o que a gente tem na cidade para as crianças poderem ver essas árvores gigantes também, e não só na internet. Então, acho que é muito importante. E eu sou voluntário aí para ajudar nesses projetos, onde for preciso, para realmente a gente poder ter esses dados e poder compartilhar com todos esses números, né? E mais pessoas ficarem apaixonadas por essas árvores gigantes. Muito obrigado mesmo a todos aí, todos que estão participando também. Excelente, pessoal. Eu que agradeço também essa possibilidade de estar conversando com vocês. Espero que essa pandemia passe, que nós podemos estar abraçando, subindo essas árvores, medindo, nos reencontrando, e que temos saúde para continuar essa nova missão aí, que é um grande desafio. Então, pessoal, eu agradeço, encerro essa nossa live, e agradeço também ao CA e todas as pessoas que estavam assistindo ao vivo, e estará disponível, então, essa bela conversa para outras pessoas se inspirarem, estarem catalogando, buscando, trazendo informação para os pesquisadores, levando as suas árvores para os arboristas cuidarem das suas árvores, e a gente ter um mundo diferente, né? Um mundo que a gente respeite esses grandes organismos, porque nós, pequenos, destruímos eles, né? E esse efeito dessa pandemia que está acontecendo hoje, de um pequeno organismo nos atingindo, né, mostra como nós somos pequenos, né, frente a esse cenário, né, da pandemia. Então, pessoal, um abraço a todos, em breve espero revê-los pessoalmente.